Boa tarde, professor, tudo bem? Aqui a gente tem nosso trabalho sobre a comparação entre os combustíveis. A gente pegou os três exemplos de etanol, gasolina aditivada e gasolina comum. O grupo sou eu, o Guilherme, o Fabrício que está em casa, o Ezequiel Oi. e o Gustavo Matielli. E aqui é o nosso sumário. A gente fez vários botões para poder ficar mais fácil para entrar nas planilhas. E aí eu vou começar com os dados brutos. A gente pegou mais de 6.000 dados e a gente dividiu em alguns setores. As regiões do Brasil, os estados, os municípios, onde revende os nomes das ruas e dos bairros, o produto, né, que eu já falei que é gasolina, etanol e gasolina aditivada, a data da coleta, o valor de venda, a unidade de medida e a bandeira, que são os nomes dos postos. E aí, nas análises a gente deu uma resumida e a gente fez uma planilha aqui com a mínima, a máxima e a média de todos os valores de venda dos postos. Aqui a gente achou que a mínima é 3,69, a máxima 9,28 e a média 6,65. Aqui a gente pegou uma situação para saber quais postos a gasolina está maior do que a média ou na média. E aqui tá o resultado. E aqui a gente fez uma planilha para saber, fez um gráfico para saber se a maioria dos postos estão para baixo da média, acima da média. E aqui estão os dados. De acordo com os dados coletados da situação, conseguimos entender que a quantidade de postos com o valor maior que a média é quase o dobro dos postos com o valor que está ok, marcado como ok. E com isso conseguimos calcular a variância, que foi de 1,24, o desvio padrão de 1,12 e o coeficiente de variância de 17%. Que com isso calculamos os cálculos do quartil, onde o primeiro partiu de R$6, o terceiro partiu de 7,49 e o mínimo, o menor valor de R$4, a média de 6,99 e o máximo, o valor mais alto, que é de 9,28. Fizemos uma tabela de frequência onde o valor de D e até é a diferença do desvio padrão, onde a gente consegue encontrar a situação que o tal valor se encontra, onde se localiza muito barato, barato, médio, padrão, caro e muito caro. Aí, com isso, realizamos o histograma sobre a tabela de frequência e o Blockspot sobre o valor de venda, onde eu falei anteriormente sobre o primeiro quartil, o terceiro quartil, mínimo, média. Gu, agora você pode voltar para a gente, para o nosso sumário, para mim explicar o cenário sobre os combustíveis. Vamos lá, aqui a gente tem um gráfico de pizza representando a quantidade de vendas sobre etanol em azul, gasolina em vermelho e gasolina aditivada em verde. Aqui, nessa tabela, a gente pode ver que a gasolina tem muito mais vendas que qualquer outro, tanto quanto a gasolina aditivada quanto o etanol. Agora volta pra gente para mim explicar a nossa tabela dinâmica. Isso. Na nossa tabela dinâmica, a gente pode ver nessa tabela a soma de valor de venda dos combustíveis, então etanol, gasolina e gasolina aditivada. No nosso gráfico, a gente simplesmente expôs o que cada um representa. Então, etanol compatível com o que está na tabela. E gasolina, a mesma coisa, consequentemente, gasolina aditivada também. Aqui é o nosso total geral, é a soma de vendas entre os três combustíveis nos postos. Certo, seguindo o nosso trabalho, Eze, você consegue voltar pra gente? Claro. E em PROC-V, vamos falar sobre aqui é onde a gente usou, pegamos uma parte dos dados brutos, aí passa pra gente. Vai, volta desde o começo. Dando prosseguimento para o nosso trabalho, Eze, você consegue voltar pra gente e ir lá no PROC-V, por favor? Aqui pegamos um pequeno resumo dos nossos dados brutos e com base no PROC-V também fizemos uma soma dos valores de venda. Vamos voltar e terminar com o financeiro. Aqui, em um cenário de um posto de gasolina qualquer,
por exemplo, o cara vai abrir um posto de gasolina, ele coloca de depósito inicial 100 mil reais e a cada mês ele faz um depósito mensal de 10 mil reais em um prazo de 12 meses e com uma taxa de 5% ao mês. Calculando isso e usando o VF, o valor futuro, chegamos a esse valor que no final ele vai chegar a R$ 338.756. Comparando com o que ele investiu, vai ser muito melhor. Em segundo, vamos ao valor presente, com depósitos mensais de 10 mil reais no prazo de 12 meses com uma taxa de 5, igual ao do anterior, com resgate final pensando em resgatar 200 mil. Então o aporte inicial nosso teria que ser no mínimo 5.431 para resgatar esses 200 mil. Continuando o nosso financeiro com cenários, temos um cenário do NP, onde o nosso empréstimo foi de 500 mil, com prestações de 50 mil numa taxa de 5%. E com isso nós descobrimos o prazo que teria que ser de 14,21 meses no mínimo, que dá 1 ano e 2 meses. Seguindo no PGTO, para saber quanto que a gente precisaria investir por mês, a gente com um empréstimo de 500 mil a uma taxa de 5% ao ano, num prazo de 2 anos, a gente teria que investir 11.235,45 por mês. Bom, então para finalizar o nosso financeiro, nós fizemos um gráfico de cada cenário e aqui podemos dar uma pequena analisada. Importante lembrar, aqui está bem apagada porque tinha muito pouco, mas não quer dizer que é zero. Bom, Gu, agora eu vou voltar para a gente fazer a conclusão do nosso projeto. Bom, agora para concluir nosso projeto, com o que temos em base apresentados aqui, é que no Brasil, a maioria dos estados que mais tem postos é São Paulo, e o que mais vendem é a gasolina normal, não é aditivada nem o etanol. E por último, de ranking de vendas, está a gasolina aditivada. E com isso encerramos nosso projeto.